Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre rações para gatinhos acima de 7 anos de idade. Eu sou Vânia de Paula, médica veterinária, e esse é o canal Pet Vida Saudável. E hoje eu vou ensinar você a escolher uma boa ração para o seu gatinho que já completou 7 anos de vida. O gatinho, quando chega nessa idade, é chamado de adulto maduro. Então ele já chegou na fase madura da fase dele de adulto, né? Então ele requer ainda mais cuidados. Então escolher uma ração para o gatinho nessa idade dá um pouco mais de trabalho. Por isso eu quero te ajudar. E para você entender direitinho como faz para escolher, eu escolhi duas rações. A Royal Canin acima de 7 anos e a Premier acima de 7 anos. Porque não é tão simples assim. Talvez você vai ver que uma é melhor que a outra em alguns pontos, mas além de você escolher uma boa ração, que tem uma boa composição, use ingredientes de qualidade, você tem que escolher uma que seja bom para o seu gatinho. O que é bom para um não é bom para outro. E nesse vídeo eu vou explicar exatamente isso para você. Você vai ver como é diferente na hora da escolha. Então, eu vou comparar duas situações diferentes. Um gatinho saudável, que chega aos 7 anos bem, sem ter passado por nenhuma doença, né? Você só vai fazer a troca pela idade mesmo, que é importante, e um gatinho que já teve problema no trato urinário, um gatinho que já teve cistite. Como você faz, então? Qual das duas será que é melhor nessa situação? Então, vamos ver aqui a ração Royal Canin e a ração Premier para gatos acima de 7 anos de idade. O que a gente espera de uma ração para um gato que já atingiu 7 anos de idade, chamado gatos maduros? Vamos ver aqui a quantidade dos ingredientes que a gente quer que tenha. A proteína tem que ser uma quantidade moderada, por causa da idade. As gorduras também uma quantidade moderada, com a presença de ômega 3 e ômega 6, né, o DHA e o EPA, que vão ajudar. O ômega 6 é muito importante, até nos processos inflamatórios, então a gente quer que essa ração tenha uma boa quantidade. As fibras, uma quantidade moderada, não muito alta, mas também não muito pouco, né, porque o gatinho já começa a apresentar alguns problemas no trato intestinal, e as fibras, quando ela tem ainda os prebióticos, ela ajuda muito a saúde intestinal do gatinho. Minerais. Os minerais aqui tem que ser uma quantidade menor ainda. Então, a gente quer que tenha menor que 8%. O fósforo, uma quantidade baixa, menor que 0,80%. Vitaminas, tenha mais vitaminas. Antioxidantes, de preferência antioxidantes naturais. A condroitina e a glicosamina, que são muito importantes para a saúde das articulações. A maioria dos gatinhos, até 90% dos gatinhos que chegam, não nessa fase, um pouco mais adiante, com 10, 12 anos, já tem problema nas articulações. Artrite, artrose, ainda mais se forem gordinhos, por causa do excesso do peso, né, na articulação. E se você já começa a dar uma ração antes, que já tem esses dois ingredientes aqui, a condroitina e a glicosamina, você já está prevenindo que seu gatinho passe por esse processo tão dolorido que é ter uma artrose, uma artrite na idade mais avançada. Então, quando você vai olhar uma ração, para a gente saber se a ração é boa, a gente começa olhando a quantidade. Então, você olha aqui no rótulo da ração e procura os níveis de garantia. Então, aqui está escrito tudo, a quantidade dos ingredientes que tem, toda a quantidade dos ingredientes que a ração tem. Então, vamos dar uma olhada. A gente vai comparar a Royal com a Premier, os níveis de garantia, as proteínas. As proteínas para um gato adulto têm um valor mínimo de 26%. Então, vamos dar uma olhada aqui. A proteína bruta da Royal, olha, 34%. É uma boa quantidade até, né? Agora, a Premier, olha, já tem 40%. Então, você não tem que ficar assustado que isso vai fazer mal para um gatinho, se é um gatinho saudável, né? Que só está trocando de ração por causa da idade. Mas existe uma boa diferença aqui entre uma e a outra. A proteína é muito discutida, né? Se tem que tirar ou não, ser menor, mais baixa, conforme o gatinho for envelhecendo. Isso, gente, já se fala que não.
para o gatinho ter uma restrição de proteína ou ter que comer uma ração com uma menor quantidade de proteína, ele já tem que estar no estágio mais avançado da doença renal. E mesmo assim tem que passar pela avaliação do veterinário para ver se realmente precisa. Não é assim tirando a proteína não, porque a proteína é o ingrediente mais importante na alimentação do gatinho. E na maioria das rações Super Premium a gente encontra Super Premium acima de 7 anos, a gente encontra os valores de 28%, o mínimo, e 40%. Então tem essa faixa grande que você pode escolher entre as rações acima de 7 anos. A gente olha sempre a quantidade, depois a gente tem que olhar a qualidade dessas proteínas. Então a Royal Canin usa farinha de víscera de aves e a proteína isolada de suíno. Quando aparece proteína isolada, gente, é uma proteína de boa qualidade. Porque é como se ele já tivesse separado só aquelas proteínas que realmente o gatinho vai aproveitar, tá? Então ela é mais específica, é melhor para a digestibilidade da ração. E o glúten de milho. Então ela tem 2 proteínas de origem animal e o glúten de milho, que é uma proteína de origem vegetal, mas que é bem absorvida também pelo gatinho. A Premier já tem farinha de vísceras de frango, a proteína isolada de suíno também, mas ela tem mais ainda o ovo. E o ovo é uma excelente fonte de proteína. Então, em qualidade de proteína de origem animal, a Premier sai na frente, que é a Royal Canin aqui nessa ração. E aparece também aqui o farelo de glúten de milho. Vamos olhar agora as gorduras. A gente sabe aqui que o valor mínimo de referência para um gato adulto é 9%. Então a Royal tem 10% de... Essa ração é uma ração para castrado. Eu esqueci de falar, mas está aqui escrito, né, no slide. A ração para castrado sempre tem um pouco menos de gordura, para que ela não seja tão calórica. A gordura é o ingrediente que tem maior quantidade de calorias, né? Então tem 10% aqui, a da Royal Canin. Vamos ver então quais gorduras. Aqui eu achei que ela usa gordura de suíno e de frango, o óleo de peixe e o óleo de soja. Se tá tudo certo aqui, se você tiver a ração em casa, você quiser até comentar se realmente ela usa essas 4 fontes de gordura, é uma variedade boa, né? Entendeu? Porque você tem 3 fontes de origem animal e uma de origem vegetal. Vamos ver aqui a Premier. O extrato etéreo da Premier, as gorduras, 15%, olha. Uma quantidade mais calorias, né? Uma quantidade maior de gordura. O que acontece também quando você pensar na gordura é que o gatinho, quando ele vai ficando um pouco mais velho, ele já é exigente para comer. Aí ele fica mais exigente ainda. Então o que a gente busca? A gente busca uma ração que tenha gorduras de boa qualidade, que tenha palatabilidade, que a gordura é uma das responsáveis pelo sabor da ração. Porque às vezes ele não quer comer. Então se ele comer uma quantidade menor, ele já consegue todos os nutrientes, entendeu? Então a ração tem que ser saborosa para ele comer menos, já tem aquela quantidade de caloria que ele precisa naquela pequena porção. Então é interessante que a ração tenha uma quantidade maior de gordura, no caso do gatinho, quando ele vai envelhecer, tá? Por causa dessa questão que eu falei, da palatabilidade e dele conseguir, em pouca quantidade, atingir as calorias que ele precisa para se manter. Então a Premier... ela tem aqui usa a gordura de frango e o óleo de peixe, que são 2 bons ingredientes a nível de gordura. Então as duas têm ômega 3 e ômega 6. As fibras. Então a gente vê aqui o valor de referência das fibras, o máximo que uma ração de adulto deve ter, 5%. A Super Premium, para acima de 7 anos, normalmente tem de 3,5%. 6%, tem uma variedade aqui boa também. Vamos ver a Royal Canin para castrado acima de 7 anos, tem 5,8%, olha, já está aqui acima, né, do valor de referência e já está quase no 6%. Então essa ração aqui é boa para um gatinho que a gente vê aí que tem problema de constipação, que ele já começa a ter alguns problemas também, né, no trato digestório, porque por causa da idade mesmo, se ele já tinha antes. Então você tem uma ração com mais fibras que vai ajudar essa situação. A Premier tem um pouco menos, 4,5%, e as duas têm prebióticos, o que é excelente,
né, numa ração. Você está gostando do vídeo? Viu como é importante para você entender do rótulo, como é que faz para analisar o rótulo, para você fazer até mesmo sozinho para escolher uma boa ração para o seu gatinho? Então faz o seguinte, se você está gostando, clica aí, se inscreve no canal, dá um like para mim, compartilha o vídeo, que aí outra pessoa vai conhecendo também, e isso pode prevenir o gatinho ter um monte de problemas, porque a alimentação é a base da saúde. Então vamos ver agora os minerais, o fósforo e o sal. Então já começo aqui falando para você, ó, matéria mineral tem que ser menor que 8%. A gente já vem buscando isso, né, para um gatinho adulto, desde filhotinho, que ele come uma ração com menos minerais, né, para não ter problema urinário com o passar do tempo. E também a quantidade muito grande de mineral causa constipação. E além disso, atrapalha também a absorção da ração. Os minerais são importantes para muita coisa, gente, e precisa ter numa ração, mas uma quantidade adequada, não é? Então vamos dar uma olhada aqui. A Royal Canin tem 8,5%. Já está acima do que a gente esperava. Uma ração acima de 7 anos, né? Pelo menos um 8, um 7,5%, mas ela tem 8,5%. A Premier, a mesma coisa. 8,5%. E olha que é uma ração para castrar. Acima de 7 anos e castrado. Então aqui, na minha opinião, tinha que ser um pouquinho menor, né? O fósforo, vamos ver. O fósforo permitido, máximo, que tem até 1,6% da matéria seca. Então vamos ver aqui. A Royal tem 0,58, uma quantidade baixa de fósforo. Isso aqui já é bem legal por causa da idade, né? O fósforo, sim, é um dos ingredientes que você tem que ficar atento, que pode sim provocar algum problema renal com o passar do tempo no seu gatinho. Falava-se muito da proteína e hoje sabe-se que realmente o que tem que tomar cuidado é com o fósforo. Então vamos ver a Premier. A Premier já tem 0,7% da matéria seca, é um pouco mais alto, mas ainda está dentro dos parâmetros, tá? E já é mais baixo, que na maioria das ações a gente acha 0,8% da matéria seca, o mínimo, né? Aqui falando para vocês, ó, valores super prêmios acima de 7 anos, tem algumas ações que tem 0,58, que é aqui no caso da Royal, até 0,8%. O sódio, vamos ver agora o sódio. 5.600 miligramas por quilo. Olha, essa ração aqui é uma ração com mais sódio, né? A Premier, 4.000 miligramas por quilo. O sódio é aquela coisa, né, gente? Não se sabe até que valor seria uma quantidade exagerada de sódio na ração do gatinho. Não tem um valor específico ainda. Esse é um valor mais alto na ração. Então, o gatinho que nessa fase da vida já nunca gostou de beber água, tá mais difícil de beber, é bom para ele. O que não seria bom para um gatinho assim que já tá subindo, né, de 7 a 8, não vai subir, tá ficando mais velho. Se ele já teve algum problema urinário com o cálculo de oxalato de cálcio, quando acontece assim, não é muito indicado que ele coma uma ração com muito sal, mas para isso você tem que ter certeza que se ele teve problema urinário foi causado por esse tipo de cálculo. Isso tem que ter sido feito um exame para saber qual é o cálculo, entendeu? Que o gatinho teve. Mas como muitas pessoas não têm essa noção, mesmo depois que o gatinho não foi feito o exame, não se tem, você pode então dar preferência para uma ração com um pouco menos de sódio. Então, os valores normalmente que a gente acha de sódio nas ações super premium com mais de 7 anos para o gatinho é de 2.000 a 5.600. Tem essa variação aqui. E é importante que tenha nas duas rações esse ingrediente que eu falei, a glicosamina e a condroitina, que vai ajudar na saúde das articulações dos gatinhos. Então, é muito importante. No caso aqui, as duas têm. Então, aqui a gente está olhando agora, comparando as duas rações. Qual que é a melhor? Qual seria a melhor ração? A Royal ou a Premier? Depende para quê? Na composição geral, assim, as duas têm as suas vantagens. Fica difícil para a gente falar, essa é melhor que aquela. Em matéria de proteína, a
Premier mesmo sai ganhando pelos componentes da proteína. Aqui muito parecido, né, gente? As fibras, os minerais. Então você lembra que eu falei logo no começo que eu daria 2 exemplos para vocês? Um gatinho saudável que chegou bem até os 7 anos de idade. Eu escolheria então para um gatinho saudável, indicaria a ração da Premier. Ó, proteína 40%. A gente tem que pensar também que o gato, conforme ele vai envelhecendo, ele começa a perder um pouco de massa muscular. Então você não tem que tirar essa proteína que, no caso, se ele precisar, ele vai tirar do músculo dele. Você tem que dar para ele. Então não se dá uma ração com uma quantidade baixa de proteína. E a proteína da Premier é melhor. Tem o ovo, né, que eu falei para você, a composição, no caso, do que da Royal. O nível de gorduras, as fibras, a quantidade de mineral é igual. Agora, se seu gatinho já teve cistite, e aí você precisa dar uma ração depois que ele passou por tudo, sarou, o veterinário que cuidou já falou, agora ele pode comer uma ração para manutenção. No caso, se eu tivesse que escolher entre essas duas, eu indicaria qual? A Royal. Por quê? Porque a proteína, lembra que eu já falei para vocês, quando o gatinho teve problema urinário, aí a gente até indica ele como, não que ele coma muito pouco, mas um pouquinho mais baixo, porque dependendo do cálculo, por exemplo, se for de estruvita, lá no fim a proteína acaba causando também, ajuda a formar um pouco mais de cálculo, tá? Então a proteína é um pouco mais baixa. Você pode olhar na ração do trato urinário como tem uma proteína um pouco mais baixa. Quanto aos minerais, 8,5%. Mas se eu tiver que escolher entre uma dessas duas, não tem muita escolha. As duas têm a mesma quantidade. Só que aqui na Royal, olha, então você tem uma quantidade baixa de fósforo e tem uma quantidade maior de sódio para ajudar ele a beber mais água. Você viu como são duas situações diferentes? Um gatinho que chega aos 7 anos saudável e o outro que já teve algum problema do trato urinário. É isso que você tem que levar em conta na hora de escolher. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado a entender, a saber se você está dando uma boa ração para o seu gatinho que já completou aí 7 anos de idade. Se você está dando uma das ações, escreve no comentário. É importante para a gente saber como é que foi para o seu gatinho comer uma dessas duas ações. Foi bom, não foi? Tá? Isso vai ajudar muita gente que também está na mesma situação, já tem um gatinho que já tem mais de 7 anos. E para mim também, que aí eu fico conhecendo melhor, aprendo com vocês também, tá bom? Muito obrigada pela atenção e eu te espero no próximo vídeo.